nós vamos dar início a mais um diálogo de formação, né? Falando um pouquinho do coordenador pedagógico e o acompanhamento da prática docente. Eu sempre gosto de colocar alguma epígrafe referente ao tema, e eu coloquei uma do Machado de Assis, que ele diz, eu entrei no mundo com um programa na mão, não entrei assim à toa como um pedreiro sem obra, que não sabe aonde vai. É a mesma questão do coordenador pedagógico, não é? Temos um programa na mão, mas nós sabemos onde queremos chegar com os nossos professores, com a nossa equipe. Então, a gente começa o nosso diálogo. O meu nome é Sueli, quem teve já a oportunidade de assistir a alguns encontros, alguns diálogos, tenho um trabalho relacionado à coordenação pedagógica e orientação educacional do Ensino Fundamental 1. E falo da árdua tarefa nossa, né, em relação a esse trabalho. Muitas classes, 10 classes eu tenho, em torno de 210 alunos, 40 professores. Então, assim, diante dessa prática, como é que a gente coloca esse desafio de acompanhar todos da equipe, os resultados, o desempenho dos alunos, a conversa com as famílias, né? Então, hoje nós vamos ficar no acompanhamento da prática docente. Eu trago um pouco aqui algumas palavras para nós pensarmos juntos em relação ao que faz esse diferencial do coordenador. Então, qual é a nossa intenção, qual a nossa intervenção diante do grupo com o qual nós estamos lidando, que instrumentos nós vamos nos servir para acompanhá-los, né? E até que ponto fazemos uma avaliação, ou faremos uma avaliação com qualidade e acompanhando, intervindo no momento que for necessário junto aos professores. Bom, então a questão aqui que eu trago para vocês nós vamos fazer 2 encontros. Um é o acompanhamento da prática pedagógica, né, da prática docente, e o outro encontro são as mediações necessárias a partir desse acompanhamento, como nós daremos continuidade a essas mediações em relação ao professor. Uma preocupação que a gente traz muito quando nós falamos desse plano de ação e aí o meu objetivo é ter uma ferramenta que é a reflexão crítica. O autor do qual eu me utilizo é Donald Chan, que fala um pouco dessa reflexão crítica, né? E de onde nós partimos, ele traz muito assim, descreva a sua situação, seu quadro situacional. Depois busque as teorias sobre as quais você vai se debruçar para fundamentar a sua prática. Confronte, né, o que você descreveu com a sua reflexão. E depois reconstrua esse trabalho a partir dos dados que você obteve. Então, trago aqui para vocês essa preocupação e também eu pensei um pouco em falar do que a gente já discutiu um pouquinho em outros diálogos. Nós partimos de onde nós estamos partindo? Do pressuposto que o coordenador é um gestor. Né? Então, o primeiro encontro na Rede Salesianas, eu falei muito do novo paradigma do coordenador gestor, dos instrumentos necessários aí que ele tem, um segundo encontro das ferramentas, de como ele poderia acompanhar esse processo. Um outro encontro, eu falei muito dos indicadores de qualidade, né? Então, quais são os elementos que possibilitam mensurar, e entre aspas aí, porque nós estamos falando de educação, mensurar o processo, né? Então, enquanto gestão, que indicadores eu tenho de qualidade do meu trabalho e da qualidade do trabalho do outro. Depois fizemos quais os instrumentos possíveis de acompanhamento desse professor, da prática, desde a observação da sala de aula, a tematização da prática, e hoje é o acompanhamento da prática. E eu trouxe a minha experiência para vocês verem que é um dos caminhos possíveis, né? Cada coordenador tem mas eu parto de um pressuposto da reflexão crítica para estabelecer esse acompanhamento. Então, pautado em observação, pautado em dados e pautado em teoria. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. E aí, o que eu gostaria de trazer como primeiro questionamento? Quando me trazem o coordenador e a prática docente, a gente precisa fazer um contrato sobre o que é prática docente. Né? Em que contexto ela está inserida? Dentro de que projeto político-pedagógico? Quais são os critérios de análise da prática?
não é? Senão nós caímos numa apreciação e não partimos aí de dados que compõem essa prática. E o último elemento desse processo, desse raciocínio, é o acompanhamento da prática. Mas eu coloco o acompanhamento, né, que ele incide num plano de ação e numa rotina do coordenador. E aí nós vamos trabalhar com a nossa representação enquanto coordenadores. Né? Vou usar uma expressão que eu já usei em outros diálogos, saímos do bombeirismo, como diz a Madalena Freire, né, do dia a dia, e atende aluno, a família, a professor, e planeja e faz 1001 ações, para uma ação planejada, para uma rotina que é possível. Então eu vou trazer a minha experiência hoje para vocês, para a gente compartilhar depois num fórum apropriado aí, e a gente trocar um pouco dessas ideias. Então, partindo desses questionamentos, né, vamos começar pela definição do que é prática docente. Então, eu trago um quadro que vocês poderão acompanhar, são os elementos que constituem uma prática. Então, assim, a primeira questão que eu trago é para quê? Qual é a intenção dessa prática? Né? É uma pergunta do coordenador e também deve ser do professor. Um outro elemento, para quem? Quem é esse meu aluno? Né? É uma diferença entre a teoria que eu tenho e o aluno que eu tenho em sala de aula. Um outro elemento, quem é esse profissional? Quem é esse professor, esse educador? Eu tenho uma experiência de professores que estão há 20 anos na instituição, outros há 10, outros há 3 anos. Então, que representações eles trazem para mim no meu dia a dia, na prática docente? Né? Que formação que eles têm? Como é que eles estão com esse plano de formação deles enquanto projeto de vida, projeto de educador? Então, a gente precisa pensar um pouquinho nesses sujeitos que estão envolvidos no processo. O outro é, quanto tempo ele tem para esta prática docente? Como é que ele administra no tempo que ele tem, o professor, e diante de tantas urgências, todas essas práticas, né? O outro elemento é em que espaço. O espaço, eu vou trabalhar mais para frente com vocês, o espaço é um terceiro educador. Há teorias que já trazem uma concepção de espaço e de ambiente como educadores, né? Não só o educador pessoa, mas um educador físico. Como que vai ser, que recursos didáticos esse professor está usando? Como é que ele incorpora no seu dia a dia também os recursos tecnológicos ou recursos midiáticos, né, para essa criança aprender? E a outra pergunta é a questão da avaliação, como é que ela se dá? É uma avaliação contínua? É uma avaliação formativa? É uma avaliação somativa? Então, veja, quando a gente traz a ideia, né, da prática docente, eu tenho que olhar esse contexto maior para começar a pensar em relação a onde que ela se dá, em que contexto ela se dá. Então, eu fiz um exercício de trazer para vocês, e a intenção é não ler mesmo o projeto da escola, né? Mas eu trouxe um excerto do projeto político-pedagógico da minha escola. Então, agora eu vou começar com a minha prática de coordenação para exemplificar para vocês como é que a gente pode avançar nesse processo. Então, quando eu trago o projeto político da minha escola, e isso eu tenho feito, voltado a fazer, nessa escola eu estou trabalhando há 3 anos, a primeira pergunta é se esse projeto político ele é um projeto real e coletivo, né? Mas o projeto, ao ser descrito para as famílias, para os alunos, para os profissionais, ele traz alguns teóricos. Então, Edgar Morin, então ele vem falar desse mundo, dessa complexidade, desta rede de relações, do conhecimento pertinente, né? Tem um livro dos 7 saberes necessários aí para educar. Então o Morin traz para o educador, na concepção, quais são as necessidades básicas para se educar hoje, no século XXI, tá? Então o projeto traz esse teórico. Além desse teórico,
o projeto pedagógico também explicita de que ponto de vista ele vai trabalhar, né? Qual é o pressuposto teórico em termos de ensino-aprendizagem. Então, traz a ideia de Piaget, desse conhecimento que o indivíduo tem, né, vai trazendo, e do social, da importância do Vygotsky nas relações e nessa construção do conhecimento a partir das relações com o outro também. Além disso, traz Farstein, né? E ele faz, esse educador também fala que todos nós somos sujeitos de aprendizagem. Então, veja, já no início do projeto político-pedagógico, eu tenho 3 teóricos importantes, e o papel do coordenador é traduzir isso para a prática do professor, e o professor traduzir essa prática para a sala de aula, né? Então, olhando essa questão do projeto político-pedagógico, a pergunta que eu coloquei do lado, né, ao lado do projeto, é se esses teóricos são... o educador tem clareza das concepções e se ele percebe a transposição dessa teoria na sua prática. Dentro ainda do projeto político-pedagógico, um segundo eixo trabalhado é que, além dos educadores, são trazidos 2 eixos de trabalho, 2 eixos verticais. Então, qual é o pressuposto colocado a mais? Que a escola se baseia em 2 princípios. O trabalho colaborativo, e aí a gente faz uma pausa para pensar o que se entende por colaborativo, né? Eu estou falando do ponto de vista piagetiano, o colaborar, cooperar, e traz um outro que é a metodologia investigativa. Então, a organização curricular expressa no projeto político-pedagógico, ela está centrada nesses 2 eixos. E traz um outro elemento dizendo que o espaço é educador. Então, veja, quando é trazido isto, né, para o educador, como é que ele relaciona esses itens? Como é que ele transpõe para a sua prática? Será que ele tem consciência de todos esses elementos aqui que estão sendo traduzidos em relação ao que está sendo expresso no projeto político-pedagógico? Então, o que eu trago para vocês? A primeira questão é o coordenador precisa ter um olhar investigativo, ele precisa refletir. E aí, vocês podem acompanhar nessa espiral, eu trago a ideia de refletir para planejar, para agir. Então, o que eu vou fazer? Né? A minha primeira pergunta é, refletindo sobre esse excerto do projeto político-pedagógico, a pergunta que eu me faço é, ele foi construído coletivamente? As pessoas têm noção, puseram a mão na massa? Ou é só um plano ideal? A segunda questão que eu me fiz para nortear o meu trabalho esse ano também é, tendo em vista o tempo de atuação dos profissionais na instituição, quais são as crenças que eles trazem? Esses profissionais estão há 20, há 30 anos. Quando eu trago a ideia de Morin agora, quando eu trago a ideia de Piaget e Vygotsky, esses profissionais que estão há mais tempo na casa, como é que eles têm essas representações? Como é que eles entendem essa transposição? E se eles têm clareza desses pressupostos? O terceiro é, como é que os profissionais interrelacionam esses conhecimentos? Sabemos que muitos, mesmo os mais novos, têm uma visão ainda fragmentada do conhecimento. As universidades têm trazido ainda esta fragmentação desse conhecimento. Então, quando entrevistamos profissionais mais jovens, nós percebemos ainda essa defasagem em relação à visão de conhecimento enquanto complexidade. Então, a pergunta a pergunta que eu me fiz é se esses profissionais que eu tenho em mãos, ali comigo, eles têm todos esses conhecimentos e atendem a essas questões. Então, eu fiz um quadro, que vocês podem acompanhar também, que chama-se Planejando a Minha Ação. Eu refleti, agora eu vou planejar. Então, eu fiz um quadro com os seguintes itens, tá? Metas e objetivos. Então, quais são as minhas metas e os meus objetivos em relação a esse primeiro item, projeto político-pedagógico? Que ações eu pretendo desenvolver? Qual é o cronograma e que observações eu tenho?
Tá? Esse quadro, vocês vão vendo, vão percebendo ao longo da minha fala que ele vai ficando maior, porque eu vou estabelecendo critérios de observação das práticas docentes. Né? Então, a primeira pergunta que eu faço aqui enquanto meta, qual é a minha primeira meta? Eu quero identificar o perfil profissional da minha equipe. Eu sei, os conheço, mas eu vou fazer um quadro com todos esses dados, né? Sair da minha subjetividade. O outro item também que eu procuro fazer é identificar os pressupostos teóricos e práticas. Então, quando você se formou, que teóricos você me traz? Então, é uma conversa mesmo, né, com o professor e vou fazendo essa entrevista. E o terceiro elemento, enquanto meta, é redimensionar a concepção a partir de um trabalho cooperativo. Né? Não sou eu sozinha com esse grupo de professores, mas como é que eu posso estabelecer um trabalho diferenciado em cima do projeto político-pedagógico. As ações que eu vou fazer, um questionário, eu já apliquei esse questionário para o grupo de professores, já tabulei os resultados, levantei o conhecimento prévio da equipe, né, a partir dos teóricos, discuti em pequenos grupos essas concepções, e socializar as concepções e redimensioná-las. Eu tenho na escola, toda segunda-feira, uma reunião com duração de 1h30. Então, chamamos de reunião de segmento. Nesta reunião, eu já pus uma meta que é trabalhar essa concepção do projeto político-pedagógico. Então, na semana pedagógica desse ano, eu introduzi já todos esses dados do projeto, trouxe o perfil, compartilhei com a equipe e falei, olha, essa é a nossa preocupação. O projeto político-pedagógico ele tem que ser real. Ele tem que sair do papel e ir para a sala de aula. Então, as observações que eu coloquei para mim aqui, né? Como é que eu deveria estruturar a minha reunião? Então, num primeiro momento, eu trago a prática de algum professor para validar, né? Então, ele socializa com o grupo e na hora seguinte, numa hora que me resta de grupo, eu discuto essas teorias e vou buscando os teóricos na prática do professor. É claro, com um contrato pré-estabelecido com ele, para não expô-lo na reunião de segmento, tá bom? Então, essa é a primeira parte e nós podemos ir para um segundo item.